Se você é psicóloga, quer utilizar o seu Instagram de maneira profissional, mas não sabe o que postar no seu perfil, esse vídeo aqui é para você. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você o básico de toda estratégia de conteúdo que você precisa implementar antes de sair fazendo um post no Canva, antes de sair fazendo stories ou gravando vídeos. Eu vou compartilhar aqui com você 6 passos, né? 6 pontos. Vamos dividir esse vídeo em 6 pontos. Que é não saia criando conteúdo. Vou explicar por quê. Sobre os seus produtos e serviços, mapeamento do seu público, linhas editoriais, ecossistema da sua marca. Então, isso tudo aqui é a sua estratégia, é a base do que você irá criar de conteúdo no seu Instagram profissional. E vamos finalizar o vídeo com 5 ideias de conteúdo. Então, como você pode perceber, eu não vou simplesmente te julgar a ideia. Eu quero que você aprenda a pensar e, a partir dessas informações, você crie vários e vários outros conteúdos. Não saia criando conteúdo. Por que eu coloquei esse tópico aqui no vídeo? Eu posso te dar inúmeras ideias de conteúdo, mas se você não souber o mínimo de estratégia, você vai sempre ficar dependente de alguém te dar ideias. Então, aqui no final do vídeo, eu vou te dar 5 ideias. Mas se você não entende a dinâmica, não entende a estratégia, você sempre vai ficar recorrendo ao YouTube, sempre vai ficar recorrendo a posts no Instagram para salvar, em busca de, meu Deus, o que eu posto hoje? Então, a partir do momento que você tem essa estratégia definida, você tem ali em mãos tudo que é necessário para você ter cada vez mais ideias de conteúdo. Então, construa a sua base no Instagram e então comece criando os seus conteúdos, né? O que acontece na maioria das vezes é, eu preciso fazer um post no meu feed. Aí vai, abre o Canva, faz um carrossel. Quem sou eu? É errado fazer esse post, não é? Só que você não sabe mais o que postar no dia seguinte. Então, vamos analisar, vamos entender sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Produtos e serviços. A primeira parte da sua estratégia, a gente precisa olhar para aquilo que você vende. Você, como psicóloga, provavelmente, né, você vende os serviços de psicoterapia, certo? Só que no digital, você pode vender vários outros produtos, vários outros serviços, talvez um e-book, talvez um desafio, talvez um grupo terapêutico. Mas, independente daquilo que você venda, e você tem uma escada de produtos, né? Você tenha mais de um produto, mais de um serviço, é importante você ter clareza daquilo que você vende. E quando eu falo ter clareza, qual é a promessa do seu serviço? É psicoterapia, mas qual é a promessa? Aqui eu coloquei o exemplo de uma promessa, né? No seu nicho, né? Psicologia. Proporciono um espaço seguro, acolhedor e capacitador para mulheres que lutam contra a ansiedade. Inclusive, essa é a promessa de uma das minhas consultoradas que eu desenvolvi, ajudei a desenvolver, né? Essa promessa. Para quê? Para que essa frase, esses termos, sejam repetidos ao longo dos conteúdos. Sempre você vai estar falando, proporciona um espaço seguro, proporciona um espaço acolhedor. Por quê? Porque primeiro você definiu a promessa do seu serviço. E para cada produto, para cada serviço que você tiver, você precisa ter bem claro qual é a promessa, qual é a transformação. A pessoa ela chegou até você no ponto A. A partir do momento que ela faz parte do seu grupo terapêutico, que ela compra o seu e-book, que ela participa do seu desafio, que ela faz terapia com você, a partir disso, qual é o ponto B que ela vai chegar? Qual é a transformação? O seu produto, seu serviço é um meio para ela percorrer esse caminho, para auxiliá-la, guiá-la. E qual vai ser essa transformação que ela vai ter? Então, tenha clareza para você também refletir isso, colocar essas informações no seu conteúdo. Porque se nem você sabe falar sobre o seu produto, imagine quem está ali de fora, seus seguidores, que é bombardeado por conteúdos. Não fica claro. Consequentemente, essa pessoa ela não fecha terapia com você, não fecha os serviços com você. Então, primeiro ponto, antes de o que eu posto, é se fazer essa pergunta: o que eu vendo? Terceiro ponto, aqui na nossa aula, no nosso vídeo, o mapeamento do público. Você já sabe o que você vende. Agora eu te pergunto, para quem você vende? Você não vende para todo mundo. Você vende para as pessoas que precisam daquele seu produto, daquele seu serviço. Com pessoas que têm características em comum. Quais são essas características? As motivações internas, as motivações externas, as situações que esse público vivencia, os erros que o seu público comete, as objeções que o seu público tem. Então, eu também sou uma empreendedora, eu também sou uma profissional que está no Instagram,
divulgando os meus serviços de consultoria, os meus infoprodutos. Eu tenho um público para atingir. E esse meu público que eu quero atingir, ou seja, que precisa dos meus produtos e serviços, tem características em comum. Essas características também. Assim como o seu, você como psicóloga. O que motiva internamente essa pessoa a fechar terapia com você? Você precisa mapear isso. Exemplo. Almeja um estado de tranquilidade e paz mental, livre de ansiedade constante. Ou seja, então, o que motiva ela internamente a fechar terapia com você? Porque esse público, essa pessoa, ela quer ter um estado de tranquilidade e paz mental. Ela quer ficar livre de ansiedades constantes. Então, a partir do momento que você sabe isso aqui, você cria um post sobre isso, você aparece nos stories e fala sobre isso. Quais são as motivações externas? Vai respondendo todas essas perguntas. Exemplo. Necessidade de gerenciar melhor o estresse e a ansiedade para melhorar o desempenho no trabalho ou nos estudos. Então, repare que é uma motivação externa. É algo externo a ela que faz ela se sentir motivada a fazer terapia. No caso aqui, essa ansiedade, esse estresse está influenciando no trabalho, está influenciando no desempenho nos estudos. Então, isso é o que a motivou. Então, você pode tocar pelos seus conteúdos por essa característica aqui. Isso é uma característica. A questão é você fazer toda a pesquisa para, então, você refletir no seu conteúdo. Exemplo de situações que o seu público vivencia, né? Você como psicóloga. Sente-se ansiosa ou paralisada em apresentações ou reuniões. É uma situação que o seu público passa. A pessoa ela precisa fazer uma reunião em público, uma apresentação, mas ela fica tão ansiosa, tão nervosa, tão estressada que ela paralisa. Preciso fazer terapia para mudar essa situação. Você se apresenta como a solução. Um erro que o seu público comete, mas depois de contratar o seu serviço, vai deixar de cometer. Não dedica tempo para práticas de autocuidado, que são essenciais para a saúde mental. Então, é tudo um conjunto, né? Atividade física, cuidar da sua saúde mental. Então, a pessoa, ela tá ali estressada, ansiosa, mas ela não se cuida. Ela tá o tempo inteiro ali trabalhando, ou se dedicando para os outros. É um erro que ela comete. Mas a partir do momento que ela fizer terapia com você, ela vai deixar de cometer esse erro. E a objeção? O que é a objeção? É tudo aquilo que seu público coloca como impedimento para fazer aquilo que você está ali falando para fazer. No caso, vendendo o seu serviço, terapia. Então, o que as pessoas elas colocam? Eu estou falando terapia porque na 80% dos casos esse é o objetivo. Mas você pode vender outros produtos, outros serviços, ou simplesmente você quer se posicionar no Instagram ali como uma psicóloga profissional. Mas, voltando aqui para a terapia, né, a objeção que as pessoas colocam como terapia, um exemplo seria, terapia é caro. Não vou fazer terapia porque é caro. Ou, receio ou desconforto em compartilhar questões pessoais com um terapeuta desconhecido. Então, eu trouxe exemplos. Mas, o que fica aqui de lição para você é, faça um baita de um mapeamento do seu público para você ter muitas e muitas ideias de conteúdo. Então, perceba que eu estou aqui abrindo a sua mente para você não ficar dependente de um vídeo que a Rani vai liberar me dando 5 ideias. Não, eu estou te dando aqui a estratégia. Quarto ponto, as linhas editoriais. Quais são os assuntos que você aborda no seu Instagram? E aqui vai estar muito atrelado ao seu posicionamento, aos seus serviços, ao seu público. Então, pode ser que você seja uma psicóloga especializada em criança, né? Psicóloga infantil. Então, os seus assuntos, as suas linhas editoriais, vão estar conectadas com esse seu posicionamento, com a sua especialidade, com o seu serviço. Você só atende crianças, então você vai trazer assuntos, você vai desmembrar o seu conteúdo em assuntos que se conectam com essa temática, né, de psicologia infantil. Eu tenho uma consultorada que ela é psicóloga, só que ela é psicóloga perinatal. Então, o público dela são mães, ou gestantes, puerpérias, ou que sofreram luto materno. É tudo em torno do nascimento. Os assuntos, quais vão ser os assuntos que ela vai abordar? Gravidez, parto, puerpério. Eu dentro de psicologia, sou especialista em relacionamentos. Então, você vai trazer assuntos voltados para relacionamento. Então, aqui eu trouxe exemplos, tá? Que você pode seguir, mas, de novo, você vai fazer essas adaptações. Uma linha editorial que, independente do seu nicho, do seu subnicho, que eu gosto é de trabalhar, que eu chamo de storytelling da fulana. Então, storytelling da Rani, storytelling da Andressa, storytelling da Stephanie. Ou seja, é aquele conteúdo mais de história da psicóloga. Então, vai ser uma linha editorial, um assunto que você vai abordar somente para compartilhar
suas histórias, as famosas narrativas. Uma outra linha editorial que eu recomendo para todo mundo, se você vem de terapia, claro, é ter essa linha editorial terapia. Por quê? Nessa linha editorial, os conteúdos eles vão estar focados em falar mais sobre a terapia, como que funciona, o que é, mostrar o seu ambiente, né, o seu consultório, se for presencial, você quebrar as objeções. Então, eu gosto sempre de ter essas duas linhas editoriais. E as outras, eu recomendo que seja atrelada ao seu posicionamento, à sua especialidade, como eu comentei anteriormente. E aí, nesse caso aqui, como muitas psicólogas falam sobre ansiedade, né, poderia ser ansiedade e autocuidado. Então, a partir dessas linhas editoriais, você vai desmembrando em subtema. Então, repare que você vai conectar, por exemplo, aqui, ó, uma característica do seu público a uma situação que o público vivencia, ó. Se sente ansiosa ou paralisada em apresentações ou reuniões. Você pode pegar essa informação aqui e conectar com a linha editorial. Quando eu estiver trabalhando o assunto ansiedade, eu posso falar sobre essa característica. Então, uma coisa está presa à outra. Isso é estratégia, é um plano para você criar conteúdo de maneira intencional para atingir os seus objetivos no Instagram. O quinto ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o ecossistema da sua marca, que nada mais é do que todos os elementos que vão te diferenciar dos outros perfis de psicologia. Então, esse vídeo aqui é o que postar no Instagram de psicologia. Então, tem a psicóloga A, tem a psicóloga B, a psicóloga C, D, que estão me assistindo aqui. Imagine se todo mundo fizer exatamente a mesma coisa. O que vai diferenciar a A da B? E aí eu, Rani, vou e acompanho a psicóloga A e a psicóloga B no Instagram. O que vai fazer eu decidir fazer terapia com a psicóloga A ao invés da B? É o ecossistema da marca da psicóloga A. Então você, enquanto uma pessoa que está no Instagram, ali se posicionando, vendendo alguma coisa, quer ser vista como autoridade, você é uma marca pessoal. E toda marca precisa ter os seus elementos de diferenciação, que você vai refletir novamente no seu conteúdo. Eu trouxe alguns pontos, tá, gente? É claro que estratégia é muito mais profundo do que isso aqui, mas como eu falei no início desse vídeo, eu quero que você aprenda a pensar. Isso aqui é o básico do básico. Então, quais são os elementos que precisam estar presentes ali no ecossistema da sua marca? Os atributos positivos. Como que você quer ser vista? Como que você quer ser percebida pelo outro? Eu quero ser vista como uma psicóloga criativa, uma psicóloga divertida, uma psicóloga mais séria, uma psicóloga que transmite luxo. Quais são os atributos da sua marca? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o que mostrar da sua rotina nos stories. Eu vou deixar aqui nos cards. E lá, sobre mostrar a rotina nos stories, está muito atrelado aos atributos da sua marca. Depois confere esse vídeo que vai complementar isso aqui. A sua identidade visual. Então, qual é a sua paleta de cores? E essa paleta de cores está coerente com os atributos da sua marca? Então, às vezes, você quer comunicar leveza. Muitas psicólogas querem comunicar leveza. E aí você usa um vermelho sangue. O significado da cor, né, não transmite leveza. É óbvio que uma cor isolada, ela pode transmitir muitas coisas, né? É tudo um conjunto, é a paleta de cores. Mas você não vai usar cores aleatórias. É isso que eu quero que você entenda aqui. Você tem uma identidade visual que seja aquela sua, que esteja conectada com os atributos da sua marca, e que ao mesmo tempo você sempre vai usar aquelas mesmas cores, as mesmas fontes, os mesmos elementos. Sua identidade verbal, então, além da sua promessa aqui, que você sempre vai ficar repetindo, o que você sempre fala? Uma frase assim de efeito. Então, eu tenho uma outra consultorada que é psicóloga, e ela sempre fala assim, ó, ela posta stories na academia e coloca, hoje eu fui eliminar os pensamentos ansiosos. E adivinha, uma das linhas editoriais dela é sobre ansiedade. Então, ela sempre repete esse termo, ela sempre repete essa frase, eliminando os pensamentos ansiosos. Faz parte da identidade verbal dela. As suas crenças, ou seja, tudo aquilo que você acredita e defende dentro do seu nicho. Eu vou falar um exemplo aqui que veio na minha cabeça agora, mas você como psicóloga, se não concordar, ok, tá? É só para dar um exemplo mesmo. Eu sou contra, vamos supor que você seja contra a medicação. É algo que você defende. Não tem certo ou errado. É aquilo que você defende dentro do seu nicho. E pra gente finalizar, eu trouxe aqui 5 ideias de conteúdo. É claro, né, que são ideias para você ter um ponto de partida, para você se inspirar, mas
você vai precisar de todas essas informações que eu coloquei aqui para você anteriormente. Primeira ideia, narrativas compartilhando as suas histórias. Então, você pode fazer um post do tipo 5 fatos que você ainda não sabe sobre a Rani Dias. Aí eu trouxe aqui um exemplo de uma consultorada. Essa consultorada também é psicóloga, ela que é psicóloga perinatal, e ela colocou 5 fatos que você ainda não sabe sobre a Stephanie Vieira. Então é simplesmente para trabalhar aquela linha editorial, storytelling da Stephanie Vieira. Para conhecer um pouco mais sobre a Stephanie, eu vivo a maternidade do meu jeitinho e repare que ela é psicóloga perinatal. Então esse é um exemplo, tá? 5 fatos que você ainda não sabe sobre a outra ideia de conteúdo, quebra de objeção. Já expliquei para vocês o que é objeção. Então você precisa quebrar essas objeções. Exemplo, e se eu não souber o que falar na terapia? Às vezes a pessoa, ela fica tão receosa de fazer terapia que ela coloca exatamente isso. Ah, não vou não, porque eu não sei o que eu vou falar, vou chegar lá e vou falar o quê? Então você faz um post já quebrando isso. Aqui no caso da Andressa, que é uma outra consultorada, psicóloga também. E se eu não souber o que falar na terapia? Aí a gente foi destrinchando aqui o conteúdo. Você já parou? Você já pensou em começar a terapia, mas o medo sempre te segurou? E se eu não souber o que dizer? Então ela vai quebrando, ela vai explicando como conduzir, né? Como quebrar essa objeção. Olha, não precisa ficar com medo de não saber o que falar. Essa é a ideia. Outra ideia de conteúdo. Lifestyle nos stories alinhado com o posicionamento. Eu já até comentei aqui com vocês, né? Essa aqui é a minha consultorada, que ela sempre coloca, ó, diminuindo os pensamentos ansiosos, 2 quilômetros mais caminhada, ou às vezes ela fala, eliminando os pensamentos ansiosos. Outra ideia de conteúdo, mini vlog da sua rotina de trabalho. Então pode ser tanto nos stories como no Reels. Eu recomendo que seja nos dois para você reaproveitar o conteúdo. Você é psicóloga, como que é a sua rotina? Aqui no caso de uma outra consultorada que é psicóloga, só que ela é focada em mulheres 50 a mais. Então ela colocou um dia na vida de uma mulher 50 a mais que se reinventou profissionalmente. Então ela vai compartilhando aqui o dia a dia dela. E ela é uma mulher 50 a mais e fala com esse público. E na legenda a gente aprofunda o conteúdo. Um conteúdo leve, mas espontâneo, fácil de ser produzido. E o último tipo de conteúdo que eu quero trazer aqui para vocês é o que eu faria. Aqui você coloca uma situação e você coloca a sua opinião diante dessa situação. Exemplo, 5 conselhos que eu daria para uma pessoa ansiosa. E eu coloco a minha opinião. Então isso também traz muita autoridade para você, para o seu perfil, credibilidade ali para o seu posicionamento. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui na descrição tem o link para você conhecer um pouco mais da minha consultoria, do meu trabalho. Entra no meu grupo VIP, que é gratuito no WhatsApp. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!